Todo edifício bem ajustado. Efésios 2, 21. 15. Integração dos novos membros na vida e na igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. A expressão "e perseveravam" representa o que houve de mais extraordinário nas cenas do Pentecostes. Testemunhar a conversão e o batismo da multidão deve ter sido imensamente inspirador, mas saber que todos eles perseveravam na doutrina e no companheirismo dos apóstolos é ainda mais surpreendente. A Igreja Apostólica tinha poucos recursos materiais, operava em edifícios emprestados ou ao ar livre, mas possuía algo maior que edifícios. Imperava ali o espírito de genuíno companheirismo entre os conversos, que se tornaram um exército conquistador e ao avançarem juntos. Aqueles que se uniam a ele se tornavam tão integrados à vida e à atividade do grupo que, assimilando o espírito do movimento, testemunhavam gloriosamente o poder da vida santificada. Toda a igreja, o que significa cada membro da comunhão, tornava-se uma parte do evangelismo envolvente. Mais tarde, quando veio a perseguição e os membros foram espalhados, eles iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8, 4. Os dispersos que faziam a pregação não eram os apóstolos, pois estes permaneceram em Jerusalém, mas os membros da igreja estavam espalhados e saíam a pregar. Por onde quer que fossem, levavam as boas novas. Nos tempos atuais, esse modelo evangelístico precisa ser recuperado pela igreja. Em um exército, espera-se que todo soldado seja um servo, cada um com sua responsabilidade. Assim também, na Igreja de Deus, cada membro deve ter seu lugar designado, no qual possa servir. Ele deve receber esse mandato logo que se alista. Mesmo antes de ser batizado, deve estar ativo na evangelização, a qual não será completa sem sua participação. Preparo dos evangelistas. Para mim, foi interessante observar que em alguns campos missionários, cada candidato ao batismo levava consigo algum amigo como fruto do seu trabalho missionário pessoal. Foi dessa maneira que a Igreja Apostólica desenvolveu o seu poder espiritual. Cada converso conquistava novos conversos. A ordem divina é: aquele que ouve, diga, vem. Apocalipse 22, 17. Todo aquele que ouve a ordem e recebe a responsabilidade de compartilhar a mensagem do Evangelho com alguém, a Igreja de Deus avança não com os edifícios e instituições, mas com os pés das testemunhas fiéis, que são os seus membros. Havendo achado a pérola de grande preço, cada membro deve sair para compartilhá-la com outros. Cada membro da Igreja tem uma parte a desempenhar na missão evangelística. Deus toma as pessoas como elas são e as educa para seu serviço quando se entregam a Ele. O Espírito de Deus, recebido na mente, renovará todas as suas aptidões. Sob a direção do Espírito Santo, o intelecto que se consagra sem conservas a Deus se desenvolve harmonicamente e é fortalecido para compreender e cumprir o que Deus requer. O caráter fraco e vacilante se transforma em outro, forte e firme. A devoção contínua estabelece uma ligação tão estreita entre Jesus e seu discípulo que o cristão se torna como ele em espírito e caráter. Mediante ligação com Cristo, terá a visão mais clara e ampla. O discernimento se tornará mais aguçado e o juízo mais equilibrado. Aquele que deseja ser útil a Cristo é tão renovado pelo vitalizante poder do sol da justiça, que é habilitado a produzir muitos frutos para a glória de Deus. É para a glória de Deus e para o próprio desenvolvimento espiritual deles que esses novos conversos devem ser capacitados para se tornarem testemunhas. O gadareno curado implorou o privilégio de seguir com o mestre ao próximo lugar. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Marcos 5, 19 e 20. O Senhor quis usar o testemunho desse homem curado, pois por meio dele a mensagem de Jesus encontrou abertura em toda a região. Esse era o método do grande mestre. Deus quer testemunhas e não pessoas que discutam. Ele quer testemunhas que digam o que sabem. Nós somos chamados para ser fiscais. Não
não somos chamados para ser fiscais, mas para ser testemunhas que necessitam do amor de Deus e do ânimo no coração para contar o que o Senhor fez por nós. Se cada cristão desse um testemunho do poder salvador do Evangelho, não levaria muito tempo até que o mundo ouvisse as boas novas. Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Seus membros devem ser instruídos em dar estudos bíblicos e em dirigir classes da escola sabatina na melhor maneira de auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar pelos não convertidos. Deve haver cursos de saúde, de arte culinária e classes em vários ramos de serviço no auxílio cristão. Não somente deve haver ensino, mas trabalho real, sob a direção de instrutores experientes, que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo, e outros, unindo-se a eles, aprenderão em seu exemplo. Um exemplo vale mais do que muitos preceitos. Cultivem todas as suas faculdades físicas e mentais ao máximo de sua capacidade, a fim de poderem trabalhar para Deus onde sua providência os chamar. Notem que são os professores que devem mostrar o caminho. Os exércitos são conduzidos pelos generais, mas são os soldados que lutam. É o soldado comum que suporta o peso das batalhas no mundo. A vitória ou a derrota depende dele. Da mesma forma, a vitória e a derrota para a causa de Deus dependem da força espiritual e evangelística de cada membro da igreja. Quando um grupo de novos crentes se une a uma congregação, é responsabilidade do evangelista envolvê-los no serviço. Mais do que isso, deve motivar a participação desses novos membros na vida espiritual e nas atividades missionárias da igreja. A participação conjunta é fundamental. É importante que o evangelista trabalhe para que a igreja e seus oficiais conheçam a experiência de cada novo converso e saibam qual a procedência de cada um deles, de onde vem, sua filiação, religião anterior e outras informações que sejam úteis. Isso é muito importante, pois esses oficiais, de agora em diante, devem assumir a responsabilidade de guiar os novos crentes na vida espiritual e nas atividades missionárias da igreja. Nessa fase, espera-se que os membros da comissão da igreja já tenham tido contato com eles. É provável até mesmo que alguns membros estiverem presentes nas classes bíblicas que prepararam os novos conversos para o batismo. Agora, com base em sua experiência passada, os líderes devem ajudar os novos conversos a desenvolver seus dons espirituais para atuar nos ministérios da igreja. Se lembrarmos que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário, compreenderemos que não estamos cumprindo nosso dever a menos que planejemos algum trabalho missionário definido para cada novo conversos. Onde quer que uma igreja seja estabelecida, todos os membros devem empenhar-se ativamente em trabalho missionário. Devem visitar cada família nas vizinhanças e informar-se de sua condição espiritual. Isso é certamente um desafio. Saber a condição espiritual de cada família na vizinhança requer mais do que simplesmente uma visita casual. Um programa como esse demanda organização e treinamento. Deve haver atitude de observação e simpatia da parte do visitante. Esse plano desenvolverá personalidades à maneira de Cristo, que podem ser sensibilizadas pelas necessidades de seus vizinhos. Quando o apóstolo Paulo estava falando aos líderes em Éfeso, lembrou-os de que lhes havia ensinado publicamente e também de casa em casa. Atos 20 e 20. Sem dúvida, esse era o método apostólico evidenciado pelas palavras. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Atos 5:42. Cristo, Paulo e os apóstolos todos seguiram esse método de evangelismo. Quanto mais de perto for seguido o plano do Novo Testamento no trabalho missionário, tanto mais bem-sucedidos serão os esforços empregados. Todas as igrejas devem pensar em como fazer de cada um de seus ministérios e departamentos um meio evangelístico para conquistar pessoas para Cristo. As possibilidades evangelísticas da escola sabatina, por exemplo, são tremendas. Se cada uma de suas unidades fosse reconhecida como um grupo de salvamento e os professores fossem considerados capitães de equipes salva-vidas, cujo trabalho é resgatar os perdidos, isso daria ênfase ao estudo da lição e despertaria nos membros de cada unidade um espírito evangelístico. A escola sabatina é a igreja em estudo, mas o objetivo de todo o estudo teológico doutrinário deve ser compreender o propósito de Deus para a salvação dos perdidos.
A teologia só tem valor quando seus princípios são praticados. Se cada unidade se esforçasse para ter o evangelismo como sua prioridade, estabelecendo como objetivo conquistar um novo membro em cada trimestre, por exemplo, e esse objetivo fizesse parte do relatório trimestral, isso contribuiria muito para acentuar as possibilidades evangelísticas da escola sabatina. A integração dos novos membros à vida real e à atividade evangelizadora da escola sabatina é muito importante para conservá-los na doutrina e na comunhão. A escola sabatina deve ser tanto evangelística como educacional, tanto produtiva como promocional, além de extremamente cooperativa. As novas gerações. Ao fazermos planos claros para guiar e desenvolver crianças, adolescentes e jovens, estamos contribuindo para o estabelecimento da igreja no futuro. Desde seus primeiros anos, a criança deve ser levada a sentir que pertence à igreja de seus pais. De fato, uma das maiores obras da igreja é tomar a infância e dirigi-la ao Senhor, educando-a para o reino de Deus. As crianças e jovens das famílias de novos conversos devem receber igualmente boas-vindas especiais. Em geral, os pais levam os filhos consigo quando abraçam a nova fé, mas o rompimento súbito com as antigas relações causa uma espécie de desnorteamento desses filhos. A menos que os pastores e seus auxiliares sejam solícitos com eles, começarão a se desencorajar e não permanecerão na igreja. A falta de interesse pelas crianças e o fracasso na tentativa de integrá-las no programa da igreja tem sido o começo da apostasia de famílias inteiras. Transplantar uma árvore é sempre um impacto para o seu crescimento. Assim, transplantar a árvore para o jardim do Senhor requer grande habilidade. A igreja tem a responsabilidade de ajudar seus membros mais jovens a crescer e se tornarem plantas fortes e frutíferas para Deus. Vê Salmo 144:12. Ao ajudá-los em seu desenvolvimento, deve-se primeiro ganhar sua confiança. É melhor trabalhar com eles do que trabalhar por eles. Portanto, devemos dar-lhes algumas responsabilidades. Os jovens não precisam de dependência nem de independência. Eles buscam companheirismo. Integrar as novas gerações na vida da igreja é uma das responsabilidades da liderança local. E isso não deve ser negligenciado, pois a criança de hoje é a igreja de amanhã. Fazer a conexão entre o coração dos pais e dos filhos é uma das partes mais significativas dessa obra. Não somente cada pai biológico, mas também cada pai espiritual tem uma responsabilidade com as novas gerações. Essa é uma necessidade educacional e sociológica. O ser humano não é somente mental, mas também social, físico e espiritual. Por isso, o aspecto social da natureza humana não deve ser deixado de lado. Plano de conservação. Algumas situações que ocorrem na igreja local podem estabelecer uma base para estudos de caso. Imagine uma igreja que ficou um longo período de tempo sem a liderança de um pastor. No entanto, o programa dessa igreja continuou indo bem em razão de uma boa liderança local. No momento, está acontecendo uma campanha evangelística e muitas pessoas estão sendo alcançadas com as pregações. Boa parte dos líderes dessa igreja é composta por pessoas que, embora produtivas, dirigem a igreja com mão firme, ou seja, retendo o controle. Elas não se mostram hostis, mas dão essa impressão aos novos crentes. Pergunta-se, existe alguma maneira de integrar os novos membros nas várias atividades da igreja e, ao mesmo tempo, ajudar os membros mais antigos a saber que não estão sendo postos de lado? Em muitos lugares, esse é um problema desafiador. Uma solução é estabelecer um plano no qual os membros antigos sejam postos como guardiães ou tutores espirituais dos novos conversos. Isso não somente ajuda os novos membros, mas também faz muito pelos experientes. Devem ser escolhidas pessoas para ter a responsabilidade de instruir e orientar os novos conversos nos princípios espirituais da fé e de uma liderança sábia. Se o novo converso apresentar sinais de desencorajamento, o que é comum na fase da vida espiritual, logo poderá ser ajudado por um guardião espiritual. Caso contrário, muitos se desencorajarão e sairão da igreja. Por uma questão de acompanhamento e avaliação do plano, recomenda-se que esses tutores espirituais apresentem periodicamente relatórios das atividades cumpridas. Um plano como esse tem o objetivo de unir o grupo todo, membros experientes e novos conversos, e construir um espírito de comunidade cristã.